Antes de começar esse testemunho real de minha vida, quero agradecer ao Elder Martins Silva, do estúdio Talento Gospel, também Ismael Vêncio e Danilo Sonoplasta da Rádio Shalom, essas pessoas que se empenharam para que eu pudesse fazer esse trabalho para a honra e glória do santo nome de Jesus. Testemunho real de minha vida. O título: O homem que não aceitou a proposta do diabo. Sou ex-praticante de ciências ocultas e bruxaria. Esse testemunho de vida é para honras e glórias ao nome que é sobre todos os nomes, ou seja, o santo nome de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ao ouvir essa história verídica, história real que aconteceu, meu amigo, minha amiga, reflita. Qual o caminho de fé que você está seguindo? Pois nessa escola de fé mística que você está, já fui bacharel. Que melhora teve em sua vida tendo fé a tal entidade ou divindade? Melhorou na parte financeira? Na parte material? Não se engane. Reflita se existe um vazio dentro de seu coração. Caso sua consciência relutar contra a sua razão, pergunte a ti mesmo: esta fé teórica me levará à eternidade com Deus? Então não te iludas com as coisas dessa vida. Ao morrer, sua fé será a ponte para a eternidade. É certo, meu amigo, minha amiga, um dia você irá morrer. E onde passarás a eternidade? Meu nome é Geraldo Rodrigues. Naqueles tempos, conhecido como Bill, baiano. Meu pai se chamava Geraldo Rodrigues, faleceu 6 meses antes de meu nascimento. Minha mãe, Jacinta de Sales Rodrigues, sozinha com 5 filhos e gestante de mim, morava em uma pequena fazenda chamada Desembargador Furtado, vilarejo pertencente à cidade de Jaguariúna, estado de São Paulo. Ali nasci 6 meses após o falecimento de meu pai, porque ali éramos colonos. Dos 6 filhos, meu irmão Ageu Rodrigues ficou cego aos 3 anos de idade, a qual minha mãe aceitou que uma família o ajudasse na criação, o qual hoje ele é formado na Unicamp em fisioterapia. Minha mãe hoje, com 85 anos de idade, naquele tempo teve dificuldade para nos criar, mudando para Campinas, ali na rua Salles de Oliveira, no abrigo São Vicente de Paula, onde moramos vários anos. Foi ali que as freiras puseram meu apelido de Bill. Tamanho era o vigor da minha vida que eu corria para todos os lados e brincava. Bill vem de vida. Depois mudamos para um lugar chamado José da Escola. Hoje, onde passa o túnel que faz travessia da rua Benjamin Constant para a Avenida das Amoreiras. Tive uma infância dura naquele lugar, pois era um lugar antigo, onde se localizava ruínas de antigas casas dos trabalhadores da FEPASA. Ali despejava-se, e ainda tem hoje, o esgoto da cidade. Ali tem o terminal de tratamento. Tinha também o matadouro e o córrego do Pissarrão. Fui crescendo em meio às coisas erradas, pois ali havia homens e meninos marginalizados pela vida. Havia enorme bosque, popular bosquinho naquela época, onde havia o curtume campineira, hoje ruínas. Naquele bosquinho, 2 vezes, quase fui assassinado. Fui ameaçado de morte pelo bandido chamado Pé Sujo.
e outra vez por um homem alto, gordo, que não me estrangulou, não fosse meus colegas. Após 4 anos, minha mãe conheceu seu segundo esposo, Armando Bonturi, que já dorme com o Senhor. E ali teve 2 gêmeos, Roberto e Marcos, meus irmãos, que hoje estão convertidos. Mudamos para a Rua Monteiro Lobato, 89. A vida já melhorara um pouco, mas ainda passávamos necessidades. Lembro-me que muitas vezes saía sem camisa, só de shorts, por nem camisa tinha para vestir, a pedir dinheiro e comida. A maioria das vezes, as mães diziam para seus filhos que eram crianças que se afastassem daquele negrinho sujo. Ouvi muito isso e me entristecia. Fui crescendo revoltado. Pelos vizinhos era bem querido, pois ia à mercearia, tempo da caderneta, para eles e ganhava um pedaço de pão e frutas. Aos 9 anos de idade, começaram a acontecer coisas sobrenaturais em minha vida. Senhoras velhas e animais apareciam e brincavam comigo. E quando alguém chegava e me chamava, eles sumiam. Ficava muito assustado. Não sabia que eram demônios. Eles assombravam-me à noite. Certa noite amarraram-me em um porão. Minha mãe pensou que eu é quem fazia aquilo. E o meu primeiro porre de bebida alcoólica foi aos 9 anos. Fiz a primeira comunhão na igreja São José, situada na rua 24 de Maio. Certa noite, brincando perto da igreja, isso era por volta das 23 horas, apareceu-me um demônio. Com medo, saí correndo. Nesta época, não percebia que os demônios encostos queriam me desenvolver para seu serviço. Aos 15 anos, me envolvi com drogas. Meu primeiro porre de bebida, como eu disse, foi aos 9 anos de idade. Nessa idade já começava a me interessar pelo ocultismo. Tamanho era o meu envolvimento com as entidades que se materializavam e conversavam comigo. Comecei a prática de bruxaria e magia negra através do livro de São Cipriano da capa preta. Aos 12 anos de idade, eu comecei a me desenvolver sobre ciências ocultas. Peguei também outros livros que me ensinavam evocações aos demônios e aos príncipes das trevas, como o pentagrama e miticismo. Começava a ter poderes outorgados pelos demônios e me achava protegido por eles. Frequentei espiritismo, mesa branca, gnose, eubiose, centro de macumba, mas nada superava a bruxaria e a magia negra, a tal ponto que eu sumia na frente das pessoas. Hoje eu sei que era o inimigo que me escondia. Não conversava com a minha mãe, não tinha uma vida social com a família, nem com meu padrasto. Já não gostava da companhia deles. Vira e mexe tinha que ser internado em hospício. Eu falava que os demônios queriam me pegar. Já não tinha sono desde os 9 anos de idade, quando começou as aparições desses inimigos. Os demônios vinham à noite e eu precisava fazer o que eles pediam. Drogas, bebidas, arruaça, assaltos. Isso dia a dia. Eu já dormia com uma garrafa de uísque debaixo da cama. Muitas vezes esses demônios queriam me matar. Eu não tinha paz na vida. Só praticando bruxaria, espiritismo e ciências ocultas. Já estava dominado. Aquelas vozes me perturbavam, dizendo nos meus ouvidos: tira a sua vida, se mata. Era aquilo que eles falavam. Era quando me colocavam
em camisa de força, eu ficava internado e sofrendo. Não gostava de pessoas crentes. Vivia na prostituição, vícios e assaltos. Era ameaçado por bandidos e pela polícia e ameaçava-os de morte, quase praticando tais atos. Falando em droga, cocaína, isso já não me fazia mais efeitos. Fui preso na cadeia da Avenida Andrade Neves naquele tempo. Como a justiça não tinha prova para me manter preso, o inimigo fez com que eles me dessem overdose. Me soltaram lá para as 23 horas e quase morri na rua, pois estava sob efeito de drogas e não sabia o que fazia. Aquela noite aguentei. Faltou pouco para que eu morresse, pois não via nada além do céu virando, as estrelas virando, e quase era atropelado por carros que passavam na madrugada. Aos 17 anos de idade, planejei um assalto ao Banco do Brasil na Rua Costa Aguiar. Bolei formar uma quadrilha, mas para tanto precisava tirar do caminho alguns bandidos que hoje já não existem mais, pois foram mortos por outros bandidos. Meu reduto era no bairro da Vila Rica, e ali eu iria formar uma quadrilha especializada em assaltos a banco, pois meu plano era a Colômbia, tráfico e guerrilha. Tudo estava planejado, pois eu tinha a proteção de 3 guias, Exu Caveira, Exu Lua, Exu Tranca-Rua, que a minha atual sogra vira naquela época. Ela viu porque eu me sentia bem protegido. Tudo estava certo. Tudo estava planejado. Até que um dia, um guia trouxe um recado do inferno. O chefão queria o pacto de sangue. Me daria o que desejasse, contanto que fizesse o pacto. Naquela hora, eu aceitei, porque eu pensei alto. E eles queriam que eu oferecesse sangue de uma namorada, uma virgem. Perguntei o que o chefão queria como pagamento do pacto. E eles disseram: a sua alma. Gelei e, revoltado, respondi: minha alma jamais, provocando a ira dos demônios. Quase me fizeram cometer uma loucura para isso. Ainda bem que não aconteceu. A perseguição aumentou. Agora já não dormia mais à noite. Eles tomavam metade de minha personalidade. Eu bebia e me drogava, em busca de paz, para esquecer tudo aquilo. E não sei o que fazia até o amanhecer do dia, pois saí à noite totalmente dopado. Muitas coisas pratiquei inconsciente, pela droga, dominado pela força maligna. Hoje entendo por que Satanás ofereceu reinos a Jesus, segundo o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, que diz no versículo 5, 6, 7 e 8. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Você, meu amigo, minha amiga, já pensou, desde os 9 anos de idade até os 19 anos de idade, não poder ter uma noite tranquila de sono, porque os demônios à noite vinham para me perturbarem? Sua vida, de dia e de noite, você pensou você ser perturbado assim? E você ficar lutando com você mesmo, tiro a minha vida ou não, com um vazio dentro do seu coração que nem drogas e bebidas preenchem mais. Cansado de tudo,
Certa vez fui à igreja catedral para pedir conselhos com o padre. Qual não foi a minha surpresa? Ele chamou os seguranças, temendo que fosse assalto, pois eu sempre andava de jaleco preto até os pés, cruz de caravaca no peito e um cabelo black power, e sempre com os olhos vermelhos por usar bebida e droga. Fiquei injuriado porque pensava em um exorcismo. Juntei-me com uma quadrilha de 5, eu, Zui, Rafão, que morreu meses depois, e mais 2 irmãos, um menor. Na trajetória para o local do assalto, deparamos com um acidente na rodovia Santos Dumont, no qual o motorista perdeu o cérebro, e eu, me aproximando, pisei no cérebro do morto. Mas estava tão doidão que nem liguei, e fomos para o local de assalto. Naquela noite assaltamos 5 casas. Fomos presos, cercados pela polícia, e eles tinham o cachorro Doberman, que estava babando. Mas quando se aproximou de mim, com um sinal o cachorro deitou-se. Sei que era o inimigo que assim fez para que eu pensasse que tinha poderes. Hoje sei que quem realmente nos dá poder se chama Jesus Cristo, como está escrito no segundo Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ali foi a armadilha do maligno, pois ele queria o pacto comigo e eu rejeitei, e caí numa cilada. Fomos fichados, ficamos sendo julgados à revelia e fomos condenados a 7 anos de prisão. Porém, sempre fugindo da justiça, até que um dia o inimigo tomou conta de mim. E fui parar no hospital Mário Gatti. E ali derrubei 10 homens ao chão e fugi, pois chamaram a polícia. Descobriram que eu era foragido. Comecei a fugir pela Avenida das Amoreiras. Era meia-noite. Só pensava em fugir para bem longe. Quem sabe assim em outro país não seria atormentado. Chegando ao aeroporto de Viracopos, amanhecendo o dia, estava drogado e corria pelo mato. Me conduzindo pelo farol da torre do aeroporto, lá cheguei. E quando fui saltar o alambrado para entrar em um cargueiro, ouvi voz de prisão. A polícia com metralhadora apontada para mim. Estava preso. Mas tudo isso era já plano de Satanás, pois ao invés de ser levado para o cadeião de São Bernardo, me levaram para a prisão no manicômio judicial. Lá me colocaram uma camisa de força, e eu sabia que ali seria terrível para mim, e que dali não sairia vivo, pois sabia que o plano do diabo era enfraquecer a minha mente. E num ato de desespero, bradei bem alto: Jesus dos crentes, se tu existe como eles falam, eu te desafio, me salva. Fui levado a uma cela e amarraram pés e mãos em uma cama, fiquei amarrado, e começaram a me dopar, de tal maneira que meu rosto deformou e meus dedos engruvinharam-se. Sentia o espírito saindo do corpo, já não sentia mais o meu corpo, e só via os olhares malignos esperando a saída de meu espírito para arrebatá-lo. Pois é assim que os demônios agem, eles ficam como abutre quando uma pessoa está à beira da morte. Quando a pessoa está morrendo, a vida passa como um filme que volta até você se ver criança, depois apaga tudo. E assim sucedeu comigo. Mas chegou a um determinado momento em minha vida que um menino lá no passado me ofereceu um folheto da palavra de Deus e disse: moço,
Só Jesus Cristo salva. Eu não aceitei aquele folheto naquele dia. Veio como um filme aquele momento. Foi então que derramei lágrimas, apesar de estar partindo desta vida. Ouvi quando uma voz me falou: aceitei o seu desafio. Sei agora que Jesus parou o tempo para mim. Foi quando ouvi com voz de fundo aqueles homens, comandado pelo maligno, que me drogava dizendo: sujou, o diretor vem com a psicóloga fazer triagem. Então me deixaram ali amarrado. Vi na minha cela um homem negro forte, estava com os pés amarrados. Eu vi ele morrer sem ninguém colocar a mão nele. Os ossos dele trincavam sozinho. Sei que Satanás ficou furioso, pois não conseguiu seu intento para comigo naquele dia, pois eu não aceitei a proposta do diabo. Por isso, meu irmão, faça como a palavra de Deus ordena. Evangelize. Você não sabe o poder de um folheto da palavra de Deus. No dia seguinte, fui para a mesa redonda com psicólogos. E o diretor, eu estava todo deformado, arrastava uma perna e tinha um tique nervoso. Na mesa, os olhos ficavam piscando e a psicóloga pensou que eu estava cortejando-a. Aí me dispensaram de volta à cela. No bandejão, a hora do almoço, o arroz vinha com pezinhos de barata e às vezes cocô de rato, mas comia tudo e tomava açúcar com água para ser curado daquela overdose. Fingia que tomava os remédios, porém jogava fora. E no primeiro banho de sol, fugi pulando um muro de 3 metros de altura. Deram um alarme, mas a polícia não conseguiu me pegar. Fugiu mais um cara comigo e a polícia o acuou pensando que fosse eu. E já engatilhando a 12 sobre a cabeça dele. Quando alguém disse: não, não é esse. Liberto, comecei a planejar, montar a quadrilha, tudo novamente. Quando soube que enquanto estava preso, a namorada me traiu, planejei os dois, matar os dois, pois como ser líder tendo uma traição? Planejei e queria o crime perfeito. Crime perfeito existe, sim, suicídio. Para isso me aproximei da irmã do meu rival, mas ela me disse que o pai dela não me aceitaria. Quando me aproximei do pai dela, o encosto dele era o Zé Pilintra, demônio do vício. E ele autorizou o namoro, estava tudo perfeito, eu só esperava uma oportunidade para liquidar os dois, pois estava com ódio. Uma bela sexta-feira, a irmã de meu rival, a qual estava namorando, esperando a oportunidade da vingança, me convidou a ir à igreja. Eu disse a ela que jamais entraria numa missa. Foi quando ela disse que era evangélica. Fiquei sobremodo assaltado. Falei que eu não era fanático e nem bobo, pois não gostava de crente. Foi quando ouvi aquela voz de que quando eu estava preso, você não me desafiou? E veio na mente aquele momento em que eu estava para morrer. Aquela voz me fez sentir uma paz que nunca havia sentido. Foram 10 segundos, mas para quem não tinha sossego e não dormia bem, dos 9 aos 19 anos, desconfiei que essa voz não era dos demônios. Aceitei o desafio. Quando cheguei de jaleco preto, cruz de caravaca, cabelo black, naquele culto, pensei que estava abafando, mas os irmãos é que estavam assustados.
Vi aquele povo de joelho orando. Falei comigo mesmo, que povo louco é esse? Uns gritavam aleluia, outros choravam e diziam: Jesus opera na vida de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Em um culto, na casa do saudoso Oscar Prado, no Jardim do Lago, uma vez, o culto parou quando cheguei com a moça. A mãe dela só viu demônios. O culto ali na igreja Assembleia de Deus, Rua Cícero Canuto de Lima, naquela época era no porão. Eu que era metaleiro, gostava da banda Nazareth, metal puro, rock da pesada, Alice Cooper, só pauleira, ouvi a banda da igreja tocar. Que tédio! Mas o que me tocou foi a letra do hino. E a letra do hino dizia: ó quão cego andei, e perdido vaguei, longe, longe de meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu, para salvar a um tão pobre pecador. Aquela letra me tocou profundamente. Quando o pastor Marinésio começou a pregar, ele dizia: você que está aqui. E eu dizia comigo mesmo: puxa, olha quanta gente. E ele diz: você que está aqui. E ele dizia: Jesus te trouxe aqui. E eu pensava: não trouxe só eu, trouxe essa multidão toda. Esse pastor está com papo furado. Até que Deus usou esse pastor para falar do mais profundo de meus pensamentos e planos. Foi quando vi uma bola de fogo saindo do púlpito e os guias lá fora me diziam: sai daí, fuja daí. Aí que eu fiquei, pois ali tinha alguém mais valente. Quando aquela bola de fogo caiu em cima de mim, eu não vi mais nada. Quando o culto terminou, eu estava 20 minutos após o término do culto chorando. Quando acordei no dia seguinte, diga-se de passagem, foi a primeira noite de minha vida que realmente dormi. Levantei, abri a janela, não bebi uísque, e vi um passarinho em uma árvore e disse para minha mãe: mãe, que dia lindo. Minha mãe pensou que eu estava com problemas, pois sempre levantava de mau humor e não conversava com ninguém. Daí em diante comecei a gostar da irmã de meu rival. E já não queria mais matar os dois. Comecei a ler a Bíblia porque eu queria conhecer sobre esse Jesus que aquela noite mansamente entrou no meu coração. Queria saber mais dele. Comecei a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, umas 8 vezes. Comecei a aprender a palavra de Deus e já não aceitava mais os convites dos colegas para assaltar, fumar drogas. E hoje tem crente na igreja que deixa esse Jesus e aceita o convite do diabo. Muitos jovens estão deixando Jesus, indo às drogas. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão jovem, saiba que esse caminho que você está começando é aluno, eu já fui bacharel, e o fim dele é a morte. Mas voltando atrás, a primeira vez que vi Jesus foi no Colégio Batista, quando me levaram lá para o pastor João Batista, in memoriam, orar por mim. Quando ele foi buscar uma Bíblia para trocar pelo livro de São Cipriano da capa preta, vi um homem em minha frente, todo de branco. Pensei que era um personagem de teatro, mas quando o pastor entrou, perguntei: pastor, quem é esse homem vestido de Jesus? Quando virei, aquele homem já não estava mais ali. E o pastor me disse: sinto aqui a presença de Jesus. Aleluia. Quando me batizei, foi incrível. Estava inaugurando o templo, fui batizado pelo pastor Érico. A parte de cima
estava sendo inaugurada. Quando desci as águas pelas mãos do pastor Érico Grandini, caiu fogo do céu e fui batizado com fogo e com Espírito Santo. Fiquei falando em línguas, meio-dia. Após o batismo, certa noite, o inimigo travou meu corpo na cama e apareceu querendo estrangular-me, e eu estava acordado. O Espírito Santo disse: Filho, ore em espírito a Jesus, pedindo que ele expulse esse demônio. Orei em espírito, e aquele demônio se transformou em 3 bruxas loiras e bonitas, e me disse em uma só voz: A paz do Senhor, irmão. Ele é enganador. Estando já com a voz, a boca, expulsei-as e elas estouraram. Apareceu-me também o inimigo vestido como anjo, ao qual indaguei. E quando olhei nos pés, lá estava aquele pé de candango. Expulsei-o e ele explodiu, e a casa ficou fedendo enxofre. Pois a palavra de Deus diz, conforme escreveu o apóstolo São Paulo, segundo os Coríntios, capítulo 1, no versículo 14 e 15. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarcem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Tive também 2 arrebatamentos enquanto deitado, pensava. Fui ter com Jesus quando me mostrou a desolação na terra após sua vinda. Terrível e indescritível. Vi também o inferno, e almas urravam terrivelmente, e outras urravam mais. E o anjo me disse: Esses são os que ouviram a palavra e até participaram na igreja, mas abandonaram a fé e morreram no pecado. Vi essa cena do inferno 10 segundos. Chorei 20 minutos. Após aceitar a Jesus, depois de ter experiências com a magia negra e a bruxaria e coisas que ainda não falei, pois precisaria mais tempo para isso, casei com a irmã do rapaz que eu queria matar. E ele casou com a minha ex-namorada. E ainda os ganhei para Jesus. Hoje, eu e a minha esposa Claudete Aparecida de Camargo Rodrigues, que me ganhou para Jesus, somos felizes há 26 anos. Nunca se esqueçam, meus amados e queridos irmãos, eleita do Senhor, o que está escrito na Bíblia, no Santo Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 10, 13 e 14. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Está escrito também na epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Então, meu irmão, minha irmã que me ouve, Satanás não tem poder sobre a vida dos crentes fiéis a Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não dê procuração para que ele opere em sua vida, em seus negócios, em seu lar. Não dê procuração da contenda, da mágoa, da raiz de amargura, da falta de perdão e da falta de amor. Principalmente o amor pela esposa, a esposa pelo marido, porque a família é a célula da igreja. Então, não dê poderes a Satanás, pois se deres poder a ele, saberá
como ele tem força para te derrotar. Aos irmãos e às irmãs e aos ministros do Evangelho. Guarde em seu coração a palavra de Deus. Pastores, evangelistas, a igreja amada do Senhor, vos deixo Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. E ali, naquele tempo que eu vivia, muito mais coisas eu vi, a ponto de ter conversado com Satanás 2 vezes, pois a magia negra, a bruxaria, ela é linha direta através da evocação do pentagrama e os códigos da cabala. E ele está enganando muita gente neste mundo hoje. Então, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, saia deste caminho. Entregue sua vida a Jesus Cristo, saia da fé mística e entre na fé verdadeira, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, único Salvador. O Senhor Jesus me tirou do conhecimento do maligno e da morte das trevas. Por amada e eleita do Senhor, não deis lugar ao diabo, pois ele não perde oportunidades. Dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo, temendo a Deus, e aí tu verás a glória de Deus. Termino aqui com uma oração. Meu Deus e meu Pai, que as pessoas que estão ouvindo esse testemunho possam, nesse momento, entregar a vida a Jesus fazendo a confissão de seus pecados. Também, meu Deus e meu Pai, os que estão desviados, que possam se arrepender e voltar, meu Deus, para o aprisco. Também, Jesus querido, que este testemunho sirva para fortalecer os fracos, levantar os caídos, para trazer de volta aqueles irmãos que se desviaram por coisas, ó meu Deus, de ciúmes dentro da igreja, por coisas que são tão inúteis, tão ínfimas, que não vale a pena. Então, meu Deus e meu Pai, eu rogo a Ti, em o nome de Jesus, que Deus vos abençoe. Amém.